E aí, tudo bem com você? Esse é o Mais Que Um Papo de hoje. Hoje o Mais Que Um Papo é um assunto interessante porque eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa. Obviamente eu vou colocar aqui uma... não é um nome verdadeiro, né? Mas é um pseudônimo, certo? E quem mandou a resposta, a pergunta, melhor dizendo, é a Trifosa. A Trifosa pergunta o seguinte: poderia me ajudar em uma dúvida? Existe algo na Bíblia que frise que, para sermos abençoados, devemos estar na igreja, envolvidos na obra e em constante comunhão com as pessoas? Essa é a pergunta da Trifosa. Então ela quer saber se existe algo na Bíblia que frise, que determine, que é assim que tem que ser. Que para sermos abençoados devemos estar na igreja, envolvidos na obra e em constante comunhão com as pessoas. Certo? Então, rapidamente eu vou tentar responder aqui essa pergunta, mesmo porque envolve muitos erros aqui nessa questão. E a religiosidade, eu estou falando de religiosos, existem exceções, ok? É muito importante dizer isso, mas os religiosos gostam de confundir as coisas. Eu digo o religioso, repetindo mais uma vez. Bom, primeiro, o que é ser abençoado? Você tem que saber. Primeiro tem que saber o que é ser abençoado. Segundo, o que é estar na igreja? Terceiro, eu estou um pouco cegueta, deixa eu ver aqui. Terceiro, o que é a obra de Deus? E quarto, o que é comunhão com as pessoas? A pergunta da Trifosa foi assim: existe algo na Bíblia que frise para sermos abençoados? Devemos estar na igreja, envolvidos na obra, constante comunhão com as pessoas? Então, são perguntas que a gente tem que fazer. O que é ser abençoado? O que é estar na igreja, o que é obra de Deus e o que é comunhão com as pessoas. Isso é muito importante para você não ser enrolado. Bom, então, onde a gente vai buscar essas respostas? A gente vai buscar no livro, certo? No livro que o Messias deixou para a gente aprender sobre o que ele ensinou. Jesus Cristo, o Salvador, é a chave hermenêutica para todas as coisas. A gente tem que entender o que é que Jesus ensinou, porque ele mesmo disse para sermos e termos a mente dele, a mente de Cristo, certo? Pensar como ele pensa. Então, eu fui buscar aqui no grego, certo? Eu gosto do grego, tenho uma facilidade, não porque eu sou muito bom nele, não é isso, é que eu uso muito a questão da fotografia, né? Mente fotográfica, então o grego para mim funciona muito legal por causa dos caracteres. Este aqui que eu fui buscar, a minha base, é o grego Nestle, ok? Então vamos lá. As perguntas são: o que é ser abençoado? O que é estar na igreja? O que é a obra de Deus? O que é comunhão com as pessoas? Essa é a minha opinião e de acordo com o estudo que eu fiz aqui a respeito dessas palavras, ok? Então vamos lá. Abençoar. Acho que a palavra-chave aí é abençoar, não é? Porque a pergunta da Trifosa foi que para sermos abençoados a gente tem que fazer alguma coisa. Não é só uma, né? A religião diz que tem que estar o quê? Tem que estar envolvido na igreja, tem que estar na obra, deve ser a obra de Deus, né? E em constante comunhão com as pessoas. 3 coisas para ser abençoado. Se você não fizer essas 3 coisas, você está ferrado, segundo a religião, segundo o que ela está dizendo aqui. Vamos lá. Então, a resposta do Messias, o Salvador Jesus Cristo. Primeiro, vamos entender o que é abençoar, a palavra abençoado, abençoar, certo? No Novo Testamento, nós temos exemplos diretos de Jesus Cristo abençoando as outras pessoas, não é mesmo? Olha, qual a melhor bênção que pode existir, se não a bênção do próprio Messias, do próprio Jesus Cristo? Então, Jesus Cristo tem vários exemplos na Escritura, ele abençoando diretamente as pessoas. A palavra, então, abençoar é uma ação direta de Jesus Cristo para com outra pessoa, para com o homem. E a palavra no grego, a palavra, eu vou transliterar, abençoado ou abençoar, significa katenlogel, no grego, katenlogel. E
eu tenho um texto bíblico aqui que está lá em Marcos 10, 14, 16. Eu vou ler para você. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os meninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Os apóstolos não estavam deixando a criançada chegar perto de Jesus. Aí Jesus fala: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Aí o que Jesus fez? Tomando-os nos seus braços, a meninada, já pensou, imaginou Jesus Cristo abraçando ali a garotada, o pessoal, né? As criancinhas, tinha menina, tinha menino. Então, tomando-os nos braços, abraçando-os, né? Ele colocou as mãos, impondo-lhes as mãos, o que Jesus fez? Os abençoou. Ele fez ali um Katen Logel, ele abençoou. Abençoar é com as mãos, você ergue as mãos, você toca com as mãos e abençoa. Jesus, o próprio Messias, abençoou as crianças. Então eu pergunto para você, se as crianças estavam indo na igreja, o que vocês acham? Essas crianças elas estavam fazendo a obra de Deus, o que vocês acham? Essas crianças estavam em comunhão com as outras pessoas para receber a bênção? O que vocês acham? Não, Jesus chamou as crianças, disse que qualquer um que quer receber o reino de Deus tem que ser como aquelas crianças. E Jesus não pediu nada em troca. Jesus simplesmente abençoou. É assim que ele faz comigo e com você. Ele não pede nada em troca. Ele simplesmente estende as mãos, como estendeu, e abençoa. Então, já mata, né? Não pediu nada em troca. Tá. Vamos lá então. Tem um outro texto também. E eis que sobre vós envio, Jesus falando, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos, você vê o papel das mãos, né, de Jesus, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi levado aos céus. Isso é quando Jesus se despede dos discípulos, se despede dos apóstolos, dos seguidores, e Jesus simplesmente abençoa aquelas pessoas, falando da promessa que viria, do Paracleto, do Espírito do Pai que acompanharia essas pessoas e nos acompanha até hoje. Nós somos abençoados pelo Paracleto, pelo Espírito do Pai. Pergunta, Jesus Cristo ali pediu para estar na igreja? Jesus Cristo pediu ali para, como é que é a pergunta? Para fazer a obra de Deus? Jesus Cristo disse ali que é preciso ter comunhão para ser abençoado? Não, simplesmente ele abençoou, enviando o Espírito do Pai. E eu creio que todos que têm o Espírito do Pai já são abençoados. É importante, tá bom? Para que não façam troca com você. A religião faz muito isso, troca. Vamos lá. Então, a resposta qual é? Isso que eu li está em Lucas 24. Todos que recebem a promessa do Espírito do Pai, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, são abençoados. Então não há necessidade de você estar no prédio da denominação, não é condição você estar envolvido na obra e não é condição para você estar ligado todas as semanas, todos os dias, com os membros da denominação para ser abençoado. Pelo contrário, quem disser isso a você está mentindo. E pode juntar todo mundo da minha frente que eu falo, você está mentindo se colocar essas condições para a pessoa ser abençoada. Jesus Cristo já fez toda a obra. Na cruz ele disse, está consumado. Ele soprou o Espírito Santo nos discípulos, nos apóstolos. O Espírito do Pai veio e abençoou a todos. Então para de ficar enganando as pessoas. Bom, tudo bem. Tá, então o que é estar na igreja? É a primeira pergunta. Na visão da instituição religiosa, estar na igreja é frequentar assiduamente o prédio da denominação e também frequentar assiduamente toda aquela agenda da denominação religiosa. Outro dia eu falo a respeito da diferença entre igreja e denominação, tá? Já gravei isso uma vez no YouTube, deve estar por aí, é só você pesquisar. Então, na visão da instituição religiosa, estar na igreja é o quê? Você está batendo o cartão nas programações da instituição religiosa. Isso para eles é ser abençoado. Tá, mas no ensinamento
de Jesus Cristo, no ensinamento do Messias, o que é, então, a igreja? No ensinamento do Messias, a igreja é você e eu. Todos nós que recebemos o Espírito do Pai. Fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. E já somos abençoados, certo? Não precisa falar mais nada, né? Eu até canso de ficar repetindo isso, mas tem sempre alguém que não ouviu. Segundo, o que é a obra de Deus, então? Eles pegam muito nessa obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus. Na visão da instituição religiosa, obra de Deus é o quê? É você carregar tijolo, é você encher laje, é você lavar o banheiro, é você cuidar da cozinha. Interessante que quem lava banheiro, enche laje, cuida da cozinha, são só os pobrezinhos da igreja, né? Os top de linha não fazem isso. Não lava banheiro. Eu nunca vi. Pode ter exceção, mas a maioria eu nunca vi. Então são só os pobrezinhos da pirâmide, da base da pirâmide que fazem isso. Então fazer a obra de Deus para a instituição religiosa é isso, né? Outros é cantar no palco, é palestrar. Isso é a obra de Deus na visão da instituição religiosa. Tá, e no ensinamento do Messias, o que é a obra de Deus? Jesus respondeu em João 6,29. Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta, ponto. Mas Jesus está dizendo em João 6,29, a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Então, crer no Messias, no qual o Pai enviou. Só essa é a obra de Deus, mais nada. Encher laje não é obra de Deus, lavar banheiro não é obra de Deus, cantar no palco não é obra de Deus, palestrar não é obra de Deus. É uma outra coisa. Não sei com quem você prefere ficar. Eu prefiro ficar com a palavra de Jesus Cristo, que diz que a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Quer fazer a obra de Deus? Crê no Pai que enviou o Messias, o Salvador a este mundo. Certo? Bom, terceiro, comunhão. O que é comunhão? Na visão da instituição religiosa, comunhão é você bater o ponto em todas as reuniões da instituição religiosa da denominação. Você quer ter comunhão? Tem que estar no culto. Você quer ter comunhão? Tem que estar em algum lugar dentro da instituição religiosa. Isso para eles é comunhão. Certo? Agora, e na visão do Messias, o que é comunhão, koinonia? 1 João 1,3 diz assim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. João falando. Você vê que João diz que viu e ouviu. Então ele está repetindo aquilo que ele viu e aquele que ele ouviu. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é o quê? É com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a verdadeira comunhão. É com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E olha que João ouviu disso de quem? Do Messias. 1 Coríntios, quem está falando é Paulo, 10. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Comunhão aqui no sentido de repartir o pão. E repartir o pão é metade, viu gente? Não é só um pouquinho. Repartir o pão com outra pessoa é metade. 2 Coríntios 13, 14, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão, Paulo falando, do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. O que Paulo quis dizer aqui que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós? Que o Espírito do Pai seja repartido para todos. Então, repartir para todos significa estar em comunhão. Estar em comunhão não é participar da festa da denominação, não é participar do culto da denominação, não é participar dos eventos da denominação, não é participar do aniversário do líder. Isso aí não é comunhão. Comunhão é repartir o pão. Jesus ensinou isso. Fazei isto em memória de mim. E os católicos, eu leio muitas coisas católicas também, viu? Eu leio aquele folheto. Eu gosto de estudar. Se você não gosta de estudar, tudo bem, mas eu gosto de estudar para poder ensinar corretamente, certo? Os católicos, eles pensam que a comunhão é a palavra de Jesus. Inclusive, no último dia que foi a Santa Ceia deles, não é? Que foi a Páscoa, eu li
na liturgia deles que comunhão é a palavra de Cristo. E faz um certo sentido também, quando Jesus diz, todas as vezes que vocês repartirem o pão, e que é o pão, senão a palavra? Eu sou o pão da vida. Né? Quem come deste pão jamais terá fome. Ele estava falando de comida ou ele estava falando da palavra dele? Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o pão da vida. Então, comunhão significa repartir o pão da vida, significa repartir a palavra do Messias, certo? Para quem a gente reparte a palavra do Messias? Lá no templo da instituição religiosa? Foi isso que Jesus ensinou? Vocês vão até o templo? Não. Em qualquer lugar, para qualquer pessoa, onde a gente estiver, todas as vezes que a gente repartir o pão, a palavra do Messias, estaremos lembrando dele, da morte dele. Bonito, né? Então, comunhão é isso. Estar em comunhão com os irmãos é dar a metade, repartir a palavra. Então, a religião confunde o abençoar com o ato de fazer algo. Para finalizar, respondendo então para a dona Trifosa, que ela pergunta, tem alguma coisa na Bíblia que frise que para sermos abençoados devemos estar na igreja? Não. Envolvidos na obra? Não. Constante comunhão com as pessoas? Não. Por quê? Porque Jesus já abençoou na cruz. Jesus morreu e enviou o Espírito Santo para que quando a gente recebesse o Espírito Santo, nós seríamos abençoados. Certo? Espero que você tenha entendido e o Mais Que Um Papo fica por aqui. Tchau.